Prezados irmãos e amigos, é um prazer muito grande voltar a falar com cada um de vocês, para dessa feita trazer mais um comentário das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição, o comentário da lição de número 4, de 22 de outubro de 2017. O título desta lição é Salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Esta lição, então, ela estará girando em torno da salvação e mostrando a salvação como um gesto de amor e de misericórdia da parte de Deus. Sabemos que a salvação, enquanto um ato de amor, nos mostra exatamente que o homem estava carente, perdido, diante da presença de Deus, e Deus demonstra o seu amor, trazendo o homem de volta para si. Como a Bíblia muito bem nos afirma, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor de Deus, esse ato de entregar o seu Filho pela humanidade, pelo homem perdido, demonstra exatamente o amor de Deus, demonstra exatamente que a salvação é um ato de amor. E também ligado ao amor de Deus, nós temos a misericórdia, uma vez que o homem estava perdido nos seus pecados, uma vez que o homem estava afastado de Deus, Deus colocou o seu coração na miséria do homem. Deus voltou-se para o homem e o atraiu pela sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus é exatamente esse ato de amor. Podemos dizer que Deus, ao ver a miséria do homem, colocou o seu coração nessa miséria e traz o homem de volta para si. Daí nós temos a misericórdia de Deus sendo aplicada para o homem por meio da salvação através do seu Filho Jesus Cristo. O texto-áureo da nossa lição nos apresenta: Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Temos aqui o apóstolo Pedro dirigindo aos irmãos gentios e mostrando não só gentios, mas a todo quantos se voltaram para Deus, uma vez que tanto judeus quanto gentios estavam afastados de Deus, estavam mortos em Adão, mortos no pecado, e Deus então usa de misericórdia através de Jesus Cristo, trazendo-os de volta para si mesmo. E aqui Pedro, ele se dirige exatamente para aqui os irmãos, para os gentios, mostrando que num outro tempo eles não eram povos, não fazia parte do povo de Deus, não era povo de Deus, eles estavam afastados de Deus, mas a misericórdia de Deus os havia alcançado. E uma vez alcançado, eles agora poderiam desfrutar da paternidade de Deus. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então, pela misericórdia de Deus, Cristo é o gesto de misericórdia da parte de Deus, pois ele vem pagar o preço pelo pecado do homem, demonstrando assim esse grande amor. Bem, a leitura bíblica em classe, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, caso você não tenha lição, está aí no livro de 1 João, capítulo 4, versos 13 até o verso 19. Então, 1 João, capítulo 4, versículos 13 ao 19. Primeiro verso 13, nos diz o seguinte: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então aqui esse texto está nos afirmando que nós conhecemos que nós estamos em Cristo, e que ele está em nós, exatamente se tivermos na nossa vida o seu Espírito. O Espírito de Deus na vida do homem é a prova de que de fato ele está com Deus. É a prova de que ele está com Cristo. É impossível estar aliançado com Deus, é impossível estar aliançado com Cristo se não tivermos o Espírito de Deus na nossa vida. Então o Espírito de Deus, ele foi colocado em nós exatamente para nos ligar a Deus. Então a maneira do homem estar ligado a Deus, a maneira do homem pertencer a Deus é exatamente através do seu Espírito.
é ter o Espírito Santo, ter o Espírito de Deus na sua vida. É isso que nos afirma o texto. Nisso conhecemos que estamos nele, nele em quem? Em Cristo, em Deus. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Verso de número 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Como nós sabemos muito bem, Jesus foi enviado por Deus para que o mundo pudesse ser salvo. Verso de número 15. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então aquele que reconhece que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E é interessante nós observarmos que a ideia de, quando diz qualquer, a expressão qualquer quer dizer todos aqueles, aqui não está deixando ninguém de fora, demonstrando que qualquer ser humano, qualquer pessoa pode voltar-se para Deus. Agora também nós temos que observar que o texto nos afirma, qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. A ideia aqui de confessar Jesus como Filho de Deus vai bem além da mera afirmação, do mero hábito de dizer que Jesus é Filho de Deus. A ideia aqui do confessar é um confessar de dentro para fora, não é apenas dos lábios. Não é como a Bíblia diz que muitos confessam, honram a Deus apenas com os lábios, mas que o seu coração está distante do Senhor. Então a ideia aqui de confessar Jesus como Filho de Deus, ela está carregada no sentido de que aquele que admitir na sua vida Jesus enquanto Deus, Jesus enquanto Filho de Deus, Jesus enquanto governando a sua vida. Então a ideia aqui de confessar é no sentido de tornar público aquilo que já aconteceu no interior. Ou seja, aqueles que foram alcançados por Cristo, aqueles no coração dos quais Jesus foi gerado, esses podem confessar que Jesus é Filho de Deus, e uma vez que isso foi uma geração no seu coração, foi uma geração no seu interior, então esses, segundo o texto da Bíblia que nós vemos, esses também, eles estão confessando que Jesus é Filho de Deus, e ao tempo que eles estão confessando, eles estão demonstrando que de fato Deus está neles, e eles também estarão em Deus. Então é interessante nós observarmos, como sempre costumo defender, que toda a vida cristã, ela parte do relacionamento com Deus. Então a ideia do confessar Jesus como Filho de Deus é no sentido de que o homem já relacionou-se com Deus, ele já teve um encontro com Deus, ele já recebeu Cristo no seu coração, a sua consciência foi iluminada pelo Espírito Santo, e uma vez iluminada, ele admite Jesus enquanto Deus, como o Senhor da sua vida, e ele reconhece a divindade de Cristo. Ele confessa a Cristo como Filho de Deus e naturalmente ele está sendo gerado enquanto estando em Deus e Deus estando nele. Verso de número 16 nos afirma: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós sabemos que Deus, ele é o próprio amor, ele é a fonte de todo amor. E aquele que está em Deus, necessariamente deve estar vinculado, deve estar ligado, imerso no seu amor. Então, a maior prova de que nós estamos em Deus é quando nós demonstramos isso através do amor a Deus e, consequentemente, do nosso amor ao próximo. Então, o texto ele nos diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, ou no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Se Deus é amor, é necessário que aquele que diz que está em Deus esteja manifestando o amor de Deus na sua vida. Porque é impossível estar em Deus e, por exemplo, odiar o próximo. É impossível estar em Deus e não tolerar o outro. É impossível dizer estar em Deus e não manifestar atitudes, gestos de amor. Verso de número 17. Nisto é perfeito o amor para conosco,
para que no dia do juízo, ou seja, no dia do julgamento, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, a nossa segurança de não sermos condenados no futuro, de não sermos passivos ao juízo e à condenação eterna, é exatamente se nós já tivermos sido julgados no amor de Deus, já tivermos recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós já estivermos escondidos em Cristo, no amor de Deus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso de número 18 nos diz o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então esse texto nos afirma que no amor não há temor, no amor não há medo. Ou seja, aquele que de fato ele foi alvo do amor de Deus, ele está escondido no amor de Deus, ele não tem o que temer. É interessante nós observarmos que quando a expressão aqui nos diz que no amor não há temor, nós podemos fazer uma leitura possível dentro desse texto, que a ideia de temor aqui, ela também, ou ela pode ser tomada no sentido de quê? De que no amor não há desconfiança, ou seja, não há descrença no amor, ou seja, aquele que de fato se entregou ao amor de Deus, aquele que é alvo do amor de Deus, não pode temer, ou seja, não pode desconfiar desse amor. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas que dizem ter entregue as suas vidas nas mãos do Senhor, que dizem que as suas vidas estão na mão de Deus, que Deus tomou conta das suas vidas, diante de situações de incertezas, diante de situações que são comuns, enquanto nós vivemos nessa vida, muitos desses começam a desconfiar do amor de Deus, começam a temer diante das circunstâncias, como se Deus não estivesse cuidando de cada um deles. Então, nesse aspecto, quando nós dizemos que confiamos em Deus, que entregamos a nossa vida aos seus cuidados, e em dado momento nós começamos a fraquejar, nós começamos a desconfiar, a achar que estamos sozinhos, isso demonstra o nosso temor, ou seja, a nossa desconfiança, e se de fato nós estamos desconfiando, temendo, diante das situações, isso prova que nós precisamos melhorar o nosso amor a Deus, que nós precisamos mergulhar mais no amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ou seja, o verdadeiro amor confia, o verdadeiro amor descansa, e o amor de Deus é um amor sem igual. Não se pode comparar nem sequer ao amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, porque Deus, ele é amor. Deus não só tem amor, Deus ele é o próprio amor. Então é interessante que nós observemos, é necessário que você medite nesse texto, quando está dizendo que no amor não há temor, tomamos aqui o amor no sentido do amor verdadeiro, e mais especificamente aqui nesse texto, já que estamos falando do amor de Deus, que ao estarmos mergulhados no amor de Deus, nós podemos descansar, não devemos e não temos motivos para desconfiar, para temor diante do tão grande amor do nosso Pai eterno. O verso número 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É muito interessante esse texto, quando diz que nós amamos ao Senhor porque ele nos amou primeiro. Isso é bem significativo para nós, porque uma coisa nós amarmos a alguém, mas ao mesmo tempo essa atitude de amor ter partido de nós, e como consequência de termos amado primeiro, nós passamos a exigir que as pessoas nos amem, que as pessoas retribuam o mal, ou melhor dizendo, o bem que nós fizemos a elas. Porém, o que nós observamos aqui no texto, e a própria palavra nos afirma isso, e a história nos confirma isso, que de fato nós não merecíamos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e a Bíblia diz que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus é que nos constrange a amá-lo. Em que aspecto?
É porque nós sabemos que nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos o amor de Deus, mas Deus em Cristo nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós devolvemos em gesto de gratidão aquele amor que o próprio Deus implantou no nosso coração. Bem, a introdução da nossa lição, nós já vamos para o comentário da nossa lição. A introdução nos apresenta o seguinte: a salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia, como nós já vimos. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar dela. Assim, por intermédio de sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo deste seu Filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então nós vemos através dessa introdução, que é o que a lição vai estar abordando, que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele demonstrou a sua misericórdia, nos perdoando, concedendo-nos o perdão, concedendo-nos a vida eterna. E nós podemos voltar a pertencer à família de Deus, fomos adotados na família de Deus, e uma vez adotados nessa família, nós podemos desfrutar da vida eterna ao lado de Cristo. O primeiro ponto da lição, o primeiro tópico da nossa lição nos apresenta o maravilhoso amor de Deus. Primeiro subtópico: Deus é amor. Se é difícil de mencionar o amor da mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incondicional. Então é bem interessante, por quê? Porque se nós, a mãe é aquela que exerce o verdadeiro papel de mãe, aquela que está vivendo, exercendo o ministério, o verdadeiro ministério que Deus entregou nas suas mãos, que é ser mãe. Se é difícil mensurar o amor de uma mãe, imagine mensurar o amor do nosso Pai. Aí no livro de Isaías 49, verso 15, temos um texto muito significativo. Isaías 49, versículo 15, bastante conhecido dos evangélicos, que nos diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Então aqui é interessante nós observarmos que essa primeira parte do texto não está dizendo meramente de uma mulher que pare, mas está dizendo aqui da mulher que cria, que cuida, que ama. Então pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça, ou seja, que essa mãe não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre. Quer dizer, aqui o profeta, Deus através do profeta, lança um questionamento mostrando que pode acontecer, mas é muito difícil uma mulher que verdadeiramente ama o seu filho esquecer-se do filho do seu ventre, daquele a quem ela ama. Porém, se isso acontecer, aí a sequência do verso nos diz o seguinte: mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então nós temos um texto que nos apresenta que na vida humana, na relação humana, o maior amor que existe na nossa relação humana é exatamente o amor de uma verdadeira mãe pelo seu filho. É a maior prova de amor que o ser humano pode conhecer. Na nossa esfera humana, o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho, é a maior manifestação de amor que um homem, que uma mulher pode expressar. Porém, o texto está dizendo que se porventura uma mãe que ama tanto o seu filho, ela vier a esquecer, a descuidar do seu filho, o texto nos afirma que todavia Deus, Ele não esquece dos seus. Deus, Ele não esquece de nós. E essa é uma palavra para mim, para você, que em dados momentos, quem sabe nós nos sentirmos sozinhos, nos sentirmos esquecidos por aquele que nos cerca, que nós possamos entender que o amor de Deus supera qualquer amor. O amor de Deus, ele cobre qualquer falta. Quem sabe você está se sentindo sozinho, está faltando
pessoas que demonstrem amor por você, que demonstre gratidão, cuidado, carinho, companhia, porém que você possa descansar no amor de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Descanse no amor verdadeiro de Deus, pois em momento algum o Senhor, Ele te abandonará. Nós que servimos a Cristo, nós nunca devemos perder de vista, nós nunca devemos deixar que nenhuma circunstância, que todos nós estamos sujeitos a, quem sabe, perder o amor de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma igreja, uma denominação, do nosso pastor, daquele que nos cerca. Porém, nós temos que descansar em Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não esquece de nós. Quando o texto nos apresenta, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Isso é para nos mostrar o quê? Que a expressão máxima de amor nessa vida é o amor de uma mãe. Mas pode acontecer que uma mãe venha esquecer-se de um filho. E nesse amor dessa mãe, que pode esquecer-se de um filho, esse amor, ele é tomado como simbolizando todos os amores possíveis no relacionamento humano, que eles podem falhar. Todos podem falhar. Porém, se eles falharem, há um amor maior, que é o amor de Deus pelos seus filhos. É o amor de Deus pela humanidade. E Deus, Ele nunca deixa de amar o homem. Então descanse nesse amor. Desfrute desse amor de Deus por você. Bem, então o texto aqui, voltando aí ao segundo subtópico, nos apresenta exatamente isso. Que o amor de Deus, ele é um amor profundo e incomensurável. Não dá para mensurar o amor de Deus, como nós vemos no livro de Isaías, capítulo 49, e o versículo de número 15. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor. Então nós temos no livro de Oséias, capítulo 11, verso 1 ao 4, Deus revelando, declarando o seu amor para com o seu povo. Oséias, capítulo 11, verso 1 ao 4, nos afirma o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei. Ou seja, desde a sua infância. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei ao meu filho. Deus aqui demonstrando o carinho pelo seu povo desde a sua infância e o cuidado que Deus tinha por ele. Aqui expressado no amar desde a infância, desde menino, e no chamado, no cuidado, ao retirar Israel, seu povo, da escravidão do Egito. E do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Ou seja, a ideia aqui de os chamavam fala daquelas nações que atraíam o povo de Deus para o pecado. Então o texto nos afirma, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, da face de Deus. Ou seja, afastava da face de Deus. Sacrificavam a Balaíns, a ídolos, e queimavam incenso a imagens de escultura. O verso seguinte. Todavia, o verso 3 aí do capítulo 11 de Oséias. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, ou seja, ajudou, auxiliou, ensinou Efraim a endireitar suas veredas. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Então Deus aqui, buscando o seu povo, tratando do seu povo, cuidando do seu povo, apesar de que eles não reconheciam o cuidado de Deus. Verso número 4. Atraí-os com cordas humanas, ou cordas de amor, nós vamos ver aqui na sequência. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Ou seja, Deus relacionou-se como um homem relaciona com um outro ser, como uma mulher ama o seu filho. Deus relacionou-se com o seu povo. Atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então Deus está dizendo que na sua expressão de amor para com Israel, foi para eles como quem tira um jugo de um animal.
Assim Deus fez, tirando o jugo do pecado, o jugo da escravidão, libertando o seu povo, tirando o jugo de sobre eles, de suas queixadas, e lhes dei mantimento. Deus alimentando o seu povo. Então esse texto é uma amostra do cuidado de Deus para com o seu povo, mesmo muitas das vezes o seu povo não reconhecendo o cuidado de Deus, mas Deus sempre tem se demonstrado cuidadoso para com os seus filhos, buscando, trazendo os seus filhos de volta para si mesmo. Ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. Por que Deus ama? Porque ele é amor. Eu sempre, quando reflito em João 3,16, que nos afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma afirmação. Eu sempre gosto de transformar, para refletir, transformar essa afirmação numa interrogação. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por quê? O mundo não merecia. O homem estava afastado de Deus. Deus não precisava do homem. Então por que Deus amou o mundo? Deus amou a humanidade, Deus amou o homem de tal maneira? A resposta é única. Deus amou o mundo de tal maneira porque Deus é amor. O homem, a humanidade, não tinha nada para oferecer em troca ao amor de Deus, mas simplesmente Deus nos amou. Deus amou a humanidade. Bem, então, Deus ele é amor. Sendo o Pai, a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar. Ou seja, quando nós expressamos amor ao próximo, e quando nós expressamos amor ao próprio Deus, essa capacidade que nós temos de amar é uma capacidade que nós recebemos do próprio Deus. Então, olha, Deus nos amou primeiro, e o amor que nós demonstramos a Ele e ao próximo é o amor que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Então nós o amamos porque Ele nos amou e nos capacita a amá-lo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Assim, a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando Ele entregou vicariamente seu Filho amado, Jesus Cristo. A maior prova de amor, como nós já vimos, foi Deus ter entregue o seu Filho para nós. Não há uma prova maior de amor, de demonstração de amor ao homem do que essa que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus Cristo. Logo, o objetivo desse amor vai muito além da criação, pois tem na humanidade seu valor monumental. Então, o valor e o objetivo, o objeto do amor de Deus vai bem além da sua criação. E, na verdade, esse amor, ele se volta para a humanidade. Então não é apenas amar, Deus amar como um objeto, como algo que Ele criou. Mas não, Deus ama o homem cuidando da sua própria humanidade. Deus, ele se coloca no lugar do homem. Deus, ele tem essa empatia pelo homem. Ele se coloca no lugar do homem e ama o homem, não só como uma mera criatura, uma mera coisa criada por ele, mas o ama como sendo uma extensão de si mesmo, como sendo parte de si, carente do seu amor, carente da sua intervenção. Subtópico 2. Um amor que não se pode conter. Deus sempre amou o ser humano. Nunca houve um tempo que Deus deixou de amar o homem. Deus sempre o amou e sempre o amará. Deus sempre amou o ser humano. A criação do homem e da mulher, por si mesma, é a prova desse amor divino. Nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há condição. Deus ama porque Ele é amor. E não há nenhuma condição para Deus amar o ser humano. O homem não faz nada para merecer o amor de Deus. Você, por mais que você se julgue uma pessoa com determinados valores morais, valores espirituais, você não merece o amor de Deus. O amor de Deus ele é incondicional. Nós não fizemos nada para merecer. E é bem interessante que, como nós já falamos, que a Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro.
Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores, ou seja, estando nós nas ofensas, nos pecados, estando nós numa vida contrária à vontade de Deus. Foi nesse estado que Deus nos amou. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, aonde abundou a ofensa, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus. Então, nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Isso aqui é interessante também, porque muitas das vezes nós somos levados pela maneira como nós julgamos as nossas relações humanas, que à medida que eu amo alguém, alguém fica devedor desse amor por mim, à medida que eu favoreço alguém, essa pessoa tem a responsabilidade de me amar mais, de aumentar mais o seu amor, como se o amor fosse condicionado a uma troca. Você dar algo para você receber tal quantidade de amor. À medida que você, por exemplo, ajuda mais uma pessoa, mais essa pessoa fica te devendo o amor. Porém, em relação à relação com Deus, é interessante quando o comentarista aqui ele coloca para a gente que não há nada que o ser humano possa fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus. Ou seja, não é pelo fato de que eu procuro ter uma vida religiosamente correta, que com isso Deus vai me amar mais do que alguém que está lá afundado no pecado. Não. Deus ele nos ama do tamanho do amor que nós necessitamos. Então, o tamanho do amor que você precisa, Deus tem para com você. E é importante nós observarmos isso porque cada ser humano é único. Cada ser humano é individual, tem a sua individualidade. Cada ser humano tem a sua necessidade. Então Deus vai me amar, Deus vai te amar, Deus vai nos amar com o tamanho do amor que nós necessitamos para estarmos em relação com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o comentarista, aí na sequência, ele faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: entretanto, primeiro, ele nos apresenta, nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Entretanto, aqui ele lança aqui uma adversativa, porém, entretanto, há uma tensão. Bom, o comentarista ele afirma que Deus ama de uma maneira incondicional, mas que, entretanto, aqui é uma afirmação do comentarista, entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Ele está afirmando. Olha, infelizmente, nós percebemos que nessa afirmação aqui, o comentarista ele não foi feliz. Se ele tivesse transformado isso em uma pergunta, como nós vamos ver aqui na sequência, que ele acaba, por ter afirmado aqui, ele acaba entrando em contradição, aqui logo um pouco mais à frente. Então aqui isso aqui é discutível. Porque quando o comentarista ele afirma, entretanto, aí ele afirma, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Não. Isso não tem nenhuma base bíblica. O amor de Deus e a sua justiça, eles não estão em tensão. Em primeiro lugar, que não há nenhuma tensão em Deus. A tensão é uma coisa humana. Tensão é algo totalmente negativo. Eu não posso dizer que Deus está em crise, que Deus está em tensão, que o amor de Deus agora está brigando com a sua justiça. Eles estão agora tensos, porque Deus tem que amar, mas Deus tem que ser justo. Então agora há um ponto de tensão. No próprio Deus, não. Isso é um absurdo, essa afirmação. Então, poderíamos transformar essa afirmação do comentarista em uma interrogação. Então, ao invés de dizermos há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça, poderíamos dizer o seguinte: há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça? Fazendo uma pergunta. Então, vamos ver o que o comentarista ele continua aqui na sequência. Como conciliar isso? Ele continua reafirmando. Como conciliar essa tensão? Nós já sabemos que não há tensão. Não há essa tensão. As Escrituras, aí ele vai dizer como conciliar essa tensão. Aí ele vai dar a resposta a isso. As Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse amor, no caso o amor de Deus, de modo que o Altíssimo, Deus, respeitando o livre-arbítrio do homem,
o entrega à sua própria condição. Sim, uma vez que Deus deu ao homem, eu creio, o livre-arbítrio, e o homem escolhe usar desse poder que é o livre-arbítrio para afastar do próprio Deus, afastar-se de Deus, afastar-se do amor de Deus, Deus respeita essa atitude do homem e o entrega, como a lição nos coloca, o entrega à sua própria condição. O entrega à sua própria condição. Aí na sequência o comentarista afirma, assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Ou seja, esse finalzinho do texto tem no mínimo aqui duas leituras. A primeira seria o seguinte, como o comentarista afirmou que o amor de Deus entra em tensão com a sua justiça, aqui ele está afirmando que essa tensão, essa falta de reconciliação entre o amor e a justiça de Deus, ela é obtida, essa reconciliação, essa tensão é diminuída, quando Deus ele deixa o homem seguir o seu caminho. Então o homem deixa, o amor de Deus quer o homem para si, mas como o homem não quer nada, a justiça de Deus, já que ele deu ao homem o livre-arbítrio, o deixa à sua própria sorte. Então aqui o comentarista ele sinaliza aqui nesse finalzinho, que assim, quando Deus então, respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição, assim, dessa maneira, é o comentarista que está afirmando, assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Então esse assim dá uma ideia de que ele chega a uma conclusão que o amor e a justiça de Deus se concilia quando Deus deixa o homem à sua própria sorte. Então essa é uma ideia de consequência, uma ideia de conclusão, mas alguém pode ter uma leitura de uma forma um pouco descontextualizada e achar que o comentarista há um tempo está dizendo que o amor de Deus está em tensão e agora ele está dizendo que o amor e a justiça de Deus se conciliam. Mas na verdade, o que o comentarista está dizendo aqui não é que ele, aparentemente, ele entra em contradição para uma leitura desavisada, porque ele fala que está em tensão e agora que a justiça de Deus e o amor, no caso, se conciliam, mas de fato aqui não é uma contradição em relação ao que ele falou, mas ele está dando uma explicativa, confirmando, sustentando a tese de que há uma tensão em Deus entre amor e justiça, o que eu discordo totalmente. Bem, vamos para o subtópico de número 3, que nos diz o seguinte: a certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam trocas. Por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus, como já falamos. A nossa relação humana é de troca. Então, aquele que mais nos ajuda, nos dá alguma coisa, nós somos tendentes a amá-los mais, a cuidar mais, a nos voltarmos mais para essa pessoa. É um amor interesseiro, um amor barganho, um amor ligado, é claro, não estou dizendo que todos são assim, mas é o que prevalece. Esse amor na base da troca. E esse sentimento, essa maneira de enxergarmos as relações humanas, muitas das vezes faz com que nós não entendamos de uma maneira real, de uma maneira nítida, de uma maneira pura, o amor de Deus para com o homem. Que é um amor que não está baseado na troca, não está baseado na barganha, mas ele nos ama porque ele é Deus, porque ele é amor. Então aqui o comentarista nos apresenta exatamente isso, olha, que as relações humanas infelizmente implicam trocas, por isso certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecados, ele vira as costas para nós, como fazem as pessoas as quais frustramos com nossas ações. Ora, havendo quebrantamento de coração, verdadeiro arrependimento e atitude de retorno sincero, Deus jamais abandona os seus filhos, ainda que estes o tenham ofendido. Assim ele nos convida a experimentar do seu perdão e a desfrutar do seu amor como filhos muito amados. Isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, objeto do seu amor, mas nele mesmo, a fonte inesgotável de amor. Temos aqui muita coisa para nós falarmos nesse texto. Vamos estar destacando aqui algumas coisas importantes. Nós já vimos que o homem tem dificuldade de entender o amor de Deus, porque
toda a relação humana, ou quase todas as relações humanas, é na base do interesse, da troca. Então aqui nós, por pensarmos assim, estávamos inseridos no mundo com essa política. O comentarista nos afirma, olha, pensamos que quando decepcionamos com nossas atitudes e pecados, que Deus, ele vira as costas para nós. Olha, infelizmente, nós sabemos que isso às vezes é alimentado pela própria religião, quando inculca na mente dos cristãos, das pessoas, de que você deve fazer algo para Deus, e a ideia do dever fazer para Deus é um tanto quanto suspeita, como se Deus precisasse do nosso favor e nós tivéssemos que fazer alguma coisa para ajudar Deus. Então, na verdade, aquilo que nós achamos que nós fazemos para Deus, nós fazemos para nós mesmos. Mas, infelizmente, a religião tem colocado na mente das pessoas que quando o homem ele afasta do pecado, por exemplo, quando ele ama o próximo, quando ele, no caso, devolve o dízimo, quando ele oferta, quando ele ajuda o necessitado, quando ele ora, quando ele frequenta as reuniões da igreja, quando ele prega, quando ele faz alguma coisa dentro do âmbito religioso, infelizmente, tudo isso é tomado no âmbito da religião, infelizmente, é claro, com as devidas exceções, mas isso é quase que inconscientemente inculcado na mente dos cristãos, e muitos já também desenvolvem essa própria linha de raciocínio, como se tudo isso que nós fizéssemos fosse para merecer o amor de Deus. Para merecer o amor de Deus. E que uma vez nós não fazendo isso, nós estamos desmerecendo. Ou seja, nós não merecemos o amor e a graça de Deus. Isso é tão sério. Isso é tão sério que, de fato, o verdadeiro amor, nós temos que ser instruídos que tudo aquilo que nós fizermos para a obra de Deus, que não é nem para Deus, mas para a sua obra, que tem como benefício nós mesmos, que tudo isso deve ser uma manifestação pública, exterior, de um amor profundo que há no nosso coração. E não ofertarmos, louvarmos, orarmos, ou fazermos qualquer uma outra coisa. Não fazemos isso porque esse é um preço que eu tenho que pagar para ser merecedor do amor de Deus. Porque, infelizmente, essa ideologia, esse tipo de pensamento, é o que tem feito com que muitos cristãos, no momento de maior dificuldade da sua vida, no momento quando eles mais precisam do amor de Deus, eles se afastarem de Deus. Porque Deus não os ama? Não. Porque foi colocado na sua mente que quando essas pessoas elas pecam diante de Deus, principalmente elas pecam, ou elas deixam de fazer aquilo que a religião coloca como condição para merecer o amor de Deus. Então, quando essas pessoas deixam de fazer estas obras, elas se acham imerecedoras do amor de Deus. Porque, por exemplo, você já parou para pensar, porque quando um crente, um cristão, ele peca, por exemplo, ele cai no ato do adultério, a maior dificuldade dessa pessoa é exatamente se perdoar e sentir o perdão de Deus. Porque todos que estão à sua volta apontam para essa pessoa um dedo de que ela, uma vez pecando, que ela não é digna do amor de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, o homem, ele não tem misericórdia do outro, inclusive a religião. Talvez eu esteja falando até para alguém que teve uma jornada, uma caminhada de fé, mas você foi alvo de um fracasso, como eu estou sujeito, como qualquer um está sujeito. Algum fracasso na caminhada espiritual. E você sente na pele o desprezo da tua igreja, da tua religião, daqueles que deveriam te acolher. Eu não estou dizendo que se deva encobertar o pecado, não. O pecado ele tem que ser tratado, mas tratado com o amor.
Mas talvez você seja alvo exatamente de quando você caiu, ou quem sabe um fracasso na família, até mesmo não por sua culpa, das pessoas terem virado as costas para você, porque acham que agora você não é mais digno do amor de Deus. Eu nasci num lar cristão, e eu posso dizer com conhecimento de causa, que boa parte das pessoas que quando pecam, abandonam a fé, e nunca mais voltam para o Evangelho e morrem no pecado. Exatamente, porque na mente dessas pessoas e no próprio ambiente onde elas convivem, foi impregnado, foi passado, que quando você peca, Deus olha para você atravessado. Que Deus vira as costas para você. Que Deus agora te ama menos. Infelizmente, desenvolveu-se essa ideologia de que quando eu peco, de que quando você peca, é como se você estivesse decepcionando a Deus. Ah, não, Deus botava tanta fé em você, na linguagem humana. Deus botava tanta fé em você. Deus jamais imaginaria que você viesse a fracassar. E aí, de repente, você pecou. Aí Deus ficou decepcionado, ficou escandalizado. E agora Deus está com raiva. Deus agora virou as costas. Deus agora está te vendo atravessado. Gente, não é isso não. Isso é o que a religião alimenta. Isso é o que, infelizmente, uma grande parte dos líderes, pastores, líderes, irmãos, alimentam. Infelizmente, essa é a realidade. Alimenta exatamente essa falta de misericórdia. Nós sabemos que Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso. Mas o homem, ele não tem misericórdia. Não é por acaso que Davi, quando Deus colocou para que Davi escolhesse cair nas mãos dos homens ou cair na mão de Deus, ele escolheu cair nas mãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Davi, ele escolhe cair nas mãos de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Repito, não estou querendo dizer que Deus, ele vai tolerar o pecado. Deus aborrece o pecado. Mas Deus ama o pecador. Deus, ele tem interesse em restaurar o homem a comunhão consigo mesmo, com Deus. Mas infelizmente, a religião, boa parte daqueles que se dizem cristãos e líderes, eles passam para as pessoas, eles alimentam essa ideologia maligna de que quando nós pecamos contra Deus, Deus fica decepcionado conosco. Deus, ele não é homem para ser surpreendido. Deus não é um Deus meloso, um Deus sentimentalista, que fica bicudo, com raiva, porque você o decepcionou. Como diz a linguagem lá fora, pisou na bola. Não. Você não pega Deus de surpresa. E grave isso no teu coração. Deus te amou, você sendo ainda pecador. E quanto mais você necessitar da graça de Deus, maior será a presença de Deus na sua vida. Não que por estarmos debaixo da graça de Deus que temos que viver pecando de forma alguma, mas pelo contrário. Porque estamos debaixo da graça de Deus, é que nós somos levados a ter uma vida com Ele. Mas se os acidentes, os incidentes, se o pecado vier nos assolar, se fracassarmos na nossa caminhada, nunca deixe que o homem defina o amor de Deus por você. Não deixe que a tua religião, não deixe que a tua liderança, o teu pastor, ele venha limitar o amor de Deus por você. Não deixe que a tua igreja, ela venha estabelecer os critérios do amor de Deus para com você. Venha estabelecer o tamanho do amor de Deus. Que o próprio Cristo, a própria Bíblia nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira.
porque Deus é amor. Então, voltando ao texto que nós estávamos lendo, comentando, o comentarista ele coloca exatamente isso, que muitas pessoas pensam que com as nossas atitudes e pecados, quando nós erramos, que Deus vira as costas para nós por causa das nossas ações, mas isso não é verdade. Também aqui interessante que diz o seguinte, que quando nós nos voltamos para Deus com o coração quebrantado, arrependido, sincero, mostrando a carência, o desejo de voltar para Deus, que Deus jamais ele nos rejeita. Eu diria até mais, que o homem quando peca contra Deus, Deus procura o homem. Foi isso que Deus fez lá no Jardim do Éden. Deus chamava por Adão. Adão, aonde é, ou onde é, melhor dizendo, que tu estás? E a pergunta de Deus continua ecoando. Para você que está distante dos caminhos de Deus. Para você que está, quem sabe, numa igreja, mas num estado de pecado. Seja qual for a tua condição, Deus está perguntando, Ele te procura, Ele te pergunta, onde estás? O comentarista também, ele nos coloca algo interessante aqui no decorrer aqui desse comentário. Assim ele, no caso Deus, nos convida para experimentar do seu perdão e desfrutar do seu amor como filho muito amado. Isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo, olha que expressão muito sábia aqui, por parte do comentarista. Ele afirma o seguinte, isso acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano. Ou seja, o amor de Deus não se baseia no ser humano. Em que aspecto? O amor de Deus não se baseia naquilo que o homem pode dar para ele. Nesse aspecto, que o comentarista aqui é muito feliz, ao afirmar que o amor de Deus não se baseia no homem, ou seja, o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, mas o ser humano, pelo contrário, o ser humano é que é objeto do amor de Deus. Então, o amor de Deus não nasce a partir da troca daquilo que o homem pode dar a ele, mas pelo contrário, o ser humano é o alvo, é o objeto do amor de Deus e não a fonte, não o ponto de partida. Então, isso tudo acontece porque o amor de Deus não se baseia no ser humano, que é objeto do seu amor, mas nele mesmo, a fonte inesgotável de amor. Ou seja, o amor de Deus é baseado em si mesmo. Entende? Que o amor de Deus não é baseado no homem, ou seja, o homem me ama, o homem tem algo para me dar e a partir disso eu vou amá-lo. Não. A fonte do amor de Deus é Ele mesmo, porque Deus é amor. O homem é um objeto do amor de Deus, ou seja, Deus se volta para o homem para alcançá-lo com o seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo tópico da lição, um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É o primeiro subtópico. É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Eu gosto de ponderar sempre quando falo, tenho a oportunidade de falar sobre a fidelidade de Deus. Quero fazer uma observação, de que Deus, de fato, ele não é fiel ao homem. Pode parecer algo meio assim usado, você pode escandalizar. Temos, inclusive, um hino muito bonito, que fala que Deus ele é fiel, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. É claro que tem um contexto, isso é uma poesia, e a gente tem que, não pode desprezar a questão do contexto do hino e do contexto, até onde a Bíblia pode expressar a questão da fidelidade de Deus para conosco. Estou dizendo que Deus não seja fiel, ele é fiel sim. Porém, nós temos que ponderar que Deus ele não é fiel ao homem como se Deus ele fosse um capacho do homem. Que aí muitos, infelizmente, nós sabemos que muitos têm transformado Deus num moleque de recado, têm transformado Deus num servo que o que ele manda Deus fazer, Deus tem que fazer porque Deus tem que ser fiel a ele. Não, isso é um absurdo. Deus ele não é fiel a mim, Deus ele não é fiel a homem nenhum. A fidelidade de Deus é um gesto de amor, de sua misericórdia, mas na verdade Deus ele é fiel a si mesmo. Entende?
Então Deus ele é fiel à sua palavra. Então como ele é fiel a si mesmo, ele não pode se negar. Ele não pode negar-se. Ele não pode negar a sua palavra. Então ele cumpre os seus planos, os seus desígnios. E expressa o seu amor, já que ele próprio amor, ele não pode se negar enquanto amor. Ele expressa o amor à humanidade. Ele prometeu em Cristo Jesus estar conosco. Essa é uma promessa de amor. Como ele não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel à sua promessa. Mas não que ele tem que ser fiel a mim porque ele tem que me dar satisfação. A gente tem que desmistificar isso. Deus ele nunca foi e nunca será fiel a ninguém. A ideia de fiel é a ideia de ser subserviente, é de ser servo, é de ser comandado. Deus ele é fiel a si mesmo. Então, a despeito da beleza da letra do hino, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não. Ele é fiel a si mesmo. E ele cumpre com as suas promessas, porque ele não pode negar-se. Então, essa é uma informação que eu julgo ser importantíssima para a nossa formação espiritual. Bem, então a fidelidade de Deus, mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade, ponderando isso que eu falei sobre a fidelidade. Então, apesar da infidelidade, no caso do homem, em relação a essa aliança, Deus ele continua fiel a si mesmo, às suas promessas. Por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da espiritual. Quão permeadas de misericórdia são as obras de Deus. Ou seja, o homem, ele não merecia a graça de Deus, e uma vez pecando contra Deus, ele merecia a morte. Mas a misericórdia de Deus, ela é infinita, e são as causas de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que essas misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Por quê? Porque a cada manhã, a cada momento, nós estamos precisando da misericórdia de Deus. Nós estamos precisando mais e mais de um Deus misericordioso. E as misericórdias de Deus são exatamente a causa de não sermos consumidos. Segundo subtópico, o Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia, pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois Ele mesmo a criou. O Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando a irar-se e não tratando segundo as nossas iniquidades. Muito interessante esse texto que nós iremos ler. Não tratando segundo as nossas iniquidades, por Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador arrependido pode tranquilizar o seu coração e, no lugar de sentir-se perturbado e aflito, descansar no perdão e na reconciliação de Deus, ou na reconciliação com Deus. De Deus e com Deus, que é Deus que opera e é com Deus que o homem tem que reconciliar. Bem, abra sua Bíblia no livro de Salmos, 103. Vamos ver um pouco sobre a misericórdia de Deus. Salmo de número 103, o versículo 8 até o verso 13. Vamos ver um pouco sobre essa misericórdia de Deus demonstrada para conosco. Aí o Salmo de Davi, Salmo 103, o verso 8, esse salmo, melhor dizendo, no primeiro verso o salmista ele faz um convite à sua alma para louvar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. E ele diz no primeiro verso: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aí o verso 2, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aí ele continua, verso 3, é ele quem perdoa as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida, ou a tua alma da perdição, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Verso 6, o Senhor faz justiça e juízo aos oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Agora o verso 8 a seguir, que é o texto apresentado pela lição, para tratar sobre o Pai da misericórdia, Deus como misericordioso. Então vamos meditar um pouco aí até o verso 13. Nos afirma aí o verso 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor,
longânimo e grande em benignidade. Olha, esse texto nos afirma que misericordioso e piedoso é o Senhor. Eu sempre costumo afirmar, imagine vocês se Deus não fosse misericordioso. Dá para você imaginar um Deus que não seja misericordioso? Imagine o Deus que nós conhecemos se Deus não fosse misericordioso. Porque exatamente nós permaneçamos diante do Senhor exatamente por causa da misericórdia de Deus. Que, como a Bíblia afirma, são essas misericórdias que são as causas de não sermos consumidos. Que diante da presença de Deus, nenhuma alma poderia subsistir se não fosse pelo seu amor, se não fosse pela sua misericórdia. Então aí o verso 8 diz exatamente isto. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou. Olha o verso de número 10, o que nos diz. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então olha que maravilha esse texto. Que Deus ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, todos nós já teríamos sido destruídos. Então Deus ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Verso de número 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ou seja, assim como é distante os céus da terra, não se pode medir, assim também não se pode medir a misericórdia de Deus para conosco. Verso 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O perdão, o tamanho, a grandeza do perdão de Deus. Verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É o amor de Deus. E o verso 13, o verso 14, ele é muito significativo, quando ele diz o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha, esse é um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia e nesse salmo, porque para mim é um dos textos que mais reflete a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus para com o homem, para com a humanidade. Meditemos nesse salmo, quando diz o seguinte, olha, pois ele conhece a nossa estrutura. Quem nos criou? Deus. Quem melhor conhece uma obra? O seu Criador. Entende? Então, se você quer saber sobre uma obra de arte, por exemplo, tirar dúvidas, conhecer melhor o porquê de uma obra de arte, nada melhor do que procurar o artista que a criou. Ninguém melhor conhece da raça humana, ninguém melhor conhece do homem do que Deus. Deus nos conhece em todos os aspectos. Então é interessante esse texto, porque esse texto diz o seguinte: o salmista está dizendo que a misericórdia de Deus é elevada, que ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. E aqui o salmista ele traz essa informação dizendo, pois ele conhece a nossa estrutura. Ou seja, Deus sabe muito bem qual é a nossa estrutura. Ele conhece muito bem que depois que nossos primeiros pais se afastaram dele, que a inclinação do coração do homem é continuamente má.
Deus sabe muito bem quem é você. Deus sabe muito bem quais são as minhas fraquezas, os meus muitos pontos fracos. Daí, eu ter dito há um momento atrás, que nós aprendemos a descansar no amor de Deus, porque nós não pegamos Deus de surpresa. Nós não decepcionamos a Deus, porque Deus ele nos conhece. Ele te conhece no mais profundo da tua alma. No mais profundo do teu espírito, aí Deus está. Então é interessante nós nos apossarmos dessa verdade, porque o texto ele nos afirma, pois ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó e cinzas. Jó, ele diante daquele diálogo com Deus, quando Jó não estava entendendo o que Deus estava fazendo, isso nele e através dele, e ele começa a questionar Deus. Quando Deus ele se revela para Jó, mostrando a Jó que conhecia a sua estrutura, e Jó ele se reconhece, Jó ele diz o quê? Para Deus, que ele se humilhava no pó, que ele estava falando de coisa que ele não entendia. Então Deus ele te conhece. Deus sabe exatamente até onde você pode ir. Deus sabe o que você pode oferecer para Ele. Deus ele jamais vai cobrar de você aquilo que você não tem condição de dar. Não queira acertar o teu relógio pelo relógio do outro. Porque cada ser é individual. Deus ele te conhece na essência. Ele conhece a tua estrutura. Nós sabemos que, infelizmente, nós somos tendentes a nos avaliar pelo outro, como se todos fossem iguais. E, às vezes, influenciado pela religião, nós tentamos esconder a nossa real identidade. Escamotear, tentamos cobrir a nossa realidade, como se nós pudéssemos esconder a nossa estrutura de Deus. Porém, grave isso na tua alma, no teu espírito. Deus te conhece. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você pode chegar. Ele sabe até onde você pode alcançar. E é por conhecer a tua estrutura que Ele está ao teu lado para te ajudar. Porque naquilo que você não pode fazer, certamente Ele fará por você. Então o salmista ele chama a atenção, depois de falar da misericórdia de Deus, ele diz, pois Ele conhece a nossa estrutura. E a segunda parte desse versículo para mim é maravilhosa demais. Olha, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Olha, aqui o salmista traz uma expressão, numa linguagem um tanto quanto humana para nós entendermos, quando ele coloca que Deus lembra-se de que somos pó. Primeiro, a questão da ideia da lembrança, Deus lembrar-se. A gente sabe que há aí duas figuras de linguagem que é atribuída a Deus, que é o antropomorfismo, que é órgãos, no caso, humanos em Deus, cabeça, perna, coração, braços, entendeu? Então são partes humanas colocadas em Deus, que é a ideia do antropomorfismo, essa figura de linguagem, para mostrar um Deus relacionando-se com o homem. E a outra figura que é o antropopatismo, que é sentimentos do homem sendo colocado em Deus. E nós temos aqui então que Deus ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra. Uma característica humana, a ideia da lembrança, que Deus enquanto Espírito ele está além dessa questão das faculdades humanas, de estar recordando, de esquecer. Aí quando diz aqui lembra, como se Deus, não, quando Deus tem que tratar com o homem, aí Deus viesse a leitura que o salmista tenta passar, que é a imagem, para nós entendermos o que o salmista está passando, é exatamente que o homem em iniquidade, o homem em pecado, aí de repente Deus, quando está prestes a punir o homem, aí Deus, por conhecer a estrutura do homem, aí Deus é lembrado de que, lembra-se
de que somos pó. Ou seja, é como se o salmista, claro que é uma linguagem para Deus comunicar conosco, como o salmista está dizendo, olha, no momento quando nós pecamos, que Deus está para nos destruir, Deus, ele se lembra de quem nós somos. Deus, ele se lembra de que se trata de um ser frágil, cuja estrutura ele conhece. E essa estrutura é pó. E é exatamente nesse momento que nós temos que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Que ele não, como o salmista diz antes, ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Que se ele tratasse segundo os nossos erros que nós merecemos, nós seríamos destruídos. Então esse salmo aqui ele é muito significativo quando diz que Deus ele conhece a nossa estrutura, ele coloca essa característica do homem em Deus. E Deus, no momento de nos punir, ele lembra, ah não, ele é pó. Isso é uma linguagem, uma forma de Deus comunicar com o homem. Lembra-se de que somos pó. Como não glorificar um Deus como esse? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então nós vimos aí que o Senhor, ele nos ama, né? Demonstra o seu amor. Ele é o Pai da misericórdia, como nos apresenta aí esse segundo subtópico do tópico 2. Terceiro subtópico, misericórdia com o pecador. De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador, é claro. Logo, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca acaba. A misericórdia de Deus, como diz aí no Salmo 136, que a lição nos apresenta, o verso 1, que a sua misericórdia ela é para sempre. Então louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a misericórdia dele nunca acaba. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Mediante a misericórdia divina, somos libertos dos adversários, livres da destruição, cercados e coroados, cuidados pelo Todo-Poderoso. Assim, apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo milagrosamente. Então, a despeito da situação do homem, distante de Deus, do pecador afastado de Deus, o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. E a misericórdia de Deus pode realizar milagres na nossa vida. Deus, através da sua misericórdia, ele pode mudar a nossa situação dramática no pecado para podermos ser alcançados pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. O terceiro ponto, terceiro e último tópico da lição, nos apresenta amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Então vamos ver o que nós temos aqui nesse texto. Primeiro subtópico, o amor como adoração a Deus. Muito interessante esse tópico. Primeiro subtópico, amor como adoração a Deus. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza é inimigo de Deus, ou seja, o pecado nos separa de Deus, chegando até mesmo a odiá-lo. Então o homem no pecado, ele é inimigo, ele se fez inimigo de Deus, e ele até mesmo odeia o próprio Deus, a quem ele mesmo ofendeu. Mas por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Então o próprio Deus, ele procura o pecador que se afastou dele, que passou a odiá-lo, mesmo sendo esse que o feriu, que feriu a Deus. O próprio Deus toma a iniciativa de buscar esse homem perdido, de implantar amor no coração desse homem, amor por si mesmo e amor pelo próprio Deus, como forma de trazê-lo, de restaurá-lo à sua condição de filho de Deus. Por isso, o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Isso não é apenas uma lei moral, mas um sentimento de profunda devoção de coração,
uma necessidade concedida pelo Altíssimo ao homem, para que esse desfrute e deleite da sua presença. Interessante aqui, que o comentarista coloca que o amor de Deus implantado no coração do homem é uma necessidade que o próprio Deus coloca no coração do homem para que ele possa voltar a deleitar-se da presença de Deus. O homem ele foi criado para a glória de Deus. O homem ele foi criado para a glória de Deus. E o desejo de Deus é que o homem desfrute da sua companhia. E abrindo um parêntese aqui, nós enquanto igreja, nós temos que entender isto. Evangelizar é importante, sim. A evangelização é fundamental na vida da igreja. Porém, a igreja ela deve ter cuidado que a evangelização deve ser uma consequência. A evangelização, nesse aspecto, entenda pelo amor de Deus, ela vem no segundo momento. Por quê? Porque de nada adianta eu querer relacionar com o outro, eu querer levar outros a experimentarem da graça de Deus, quando de fato eu não estou desfrutando daquilo que Deus fez para que eu desfrutasse, que é da sua presença. Então a prioridade no ser humano é essa, e a prioridade da igreja é esta. Primeiro, estar em Deus, que fomos criados para a glória de Deus. Então primeiro nós temos que desfrutar, viver para glorificar a Deus em primeiro lugar. Viver para glorificar a Deus. Uma vez glorificando a Deus, desfrutar da sua presença. E então levar outros a terem a mesma experiência de glorificação a Deus, de ocupar o seu lugar para o qual foi criado. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Então levar outros para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Então aqui o comentarista coloca exatamente que o amor de Deus, essa devoção, é um sentimento, é uma necessidade que o próprio Deus coloca no coração do homem. A necessidade de relacionar-se com ele, para que o homem possa voltar a desfrutar da glória de Deus e da sua companhia. Que ele possa glorificar a Deus e desfrutar da sua companhia. Logo, mediante o amor divino, o salvo em Cristo é levado a demonstrar em atitude e palavras o quanto ele ama a Deus, sabendo que isso só foi possível porque o Pai o amou primeiro. Segundo subtópico, amar o próximo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Escreveu o apóstolo Paulo. Essa é a razão de o crente amar o seu irmão. Esse amor nos constrange a amar o próximo, porque Cristo morreu por ele igualmente. E quando fazemos o bem a quem precisa fazer, fazemos ao próprio Senhor. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada desta vida. Embora as relações sociais estejam precárias, no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. Assim evitaremos a frustração, o rancor e a exigência além do que se pode dar. O nosso desafio é simplesmente amar. Então esse tópico fala sobre o amor ao próximo. Que nós devemos amar ao próximo porque Cristo nos amou primeiro. E esse amor de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, esse amor nos constrange a amar o outro. Por que nos constrange? Qual a ideia de constranger? Constranger alguém é fazer com que essa pessoa ela se sinta envergonhada diante de algo. Então, em que aspecto o amor de Deus nos constrange? O seguinte aspecto, Deus, ele nos amou primeiro, e sendo nós ainda pecadores. E esse mesmo amor que Deus nos amou, ele também amou o nosso próximo. Ele também amou aquele que, quem sabe, ainda não desfruta, ainda não vivencia esse amor de Deus. Aquele que, quem sabe, ainda está nas trevas. Então, o amor de Deus nos constrange em que aspecto? Ao saber que nós não merecíamos o amor de Deus. Então, nós somos constrangidos a amar o próximo. Por quê? Olha, porque se eu não mereci, Deus me amou, e Deus em Cristo Jesus morreu por mim, mas também morreu pelo meu próximo, por que então eu não devo amar o próximo?
Por que negar ajuda? Por que negar ajuda ao próximo, a alguém que Cristo amou da mesma maneira que me amou? E mais ainda, por que negar amor a alguém, sendo que eu, quando precisei e preciso, mesmo não merecendo, eu fui alvo de um grande amor? Então, nesse aspecto, nós devemos nos envergonhar quando nós negamos o amor ao próximo, por quem Cristo morreu e igualmente morreu por nós. Nós devemos nos envergonhar e nós devemos ser constrangidos pelo amor de Cristo, amar o outro da mesma forma como nós fomos alcançados. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui o texto, o comentarista nos apresenta que, de acordo com a parábola do bom samaritano, nós devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas a quem Deus coloca no nosso caminho. Então você não pode estar escolhendo amar aquelas pessoas que você, por exemplo, acha que são mais favoráveis, que você vai ter menos dificuldade de demonstrar o amor. Não. Nós devemos o amor a todos. Todos quantos o Senhor colocar no nosso caminho. Independente que Ele tenha algo para nos oferecer ou não. E mesmo porque o verdadeiro amor, ele não se baseia em troca, ele não se baseia na barganha, mas é um sentimento. É algo que Deus implanta dentro de nós. E o amor de Cristo é quem deve nos levar a amar o outro. Então, se de fato nós somos alvos do amor de Cristo, se de fato Cristo já foi gerado em nós, nós vamos poder amar uns aos outros, amar o nosso próximo, amar aquele que nós conhecemos e aquele que nós não conhecemos, mas que Deus colocar no nosso caminho, vamos amar com o amor de Deus. Aí na sequência, o comentarista ainda coloca nesse segundo subtópico, sobre o amar ao próximo, que se nós amarmos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, sem estar procurando receber nada em troca, nós vamos evitar a frustração, o rancor e a exigência além do que se pode dar. Na verdade, o amor não deve exigir. Então, se nós amarmos ao outro com o amor de Deus, nós não vamos nos sentir decepcionados, porque nós amamos alguém e alguém não teve nada para nos dar em troca. Porque nisso resulta, ou nisso resume o amor de Deus, que nós possamos amar como Cristo nos amou. E aí o terceiro e último subtópico, nos apresenta o seguinte: amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, ou seja, de um servir ao outro. Então nós vemos aqui o amor como um serviço diaconal, tomando aqui diácono como sendo o significado de servo. Então Jesus, ele foi o sumo diácono, porque ele amou aos seus discípulos, em todos os aspectos. Nós vemos que Cristo, ele além de coroar o seu amor na cruz do Calvário, nós temos aqui que ele ensinou a prática, um estilo de vida, que é o estilo de servir ao outro, que é a diaconia. Então Jesus, em dado momento, ele lava os pés dos seus discípulos, fazendo o maior gesto de humilhação. Era ali o Senhor lavando o pé dos servos, era o Deus encarnado lavando os pés do homem, da humanidade, mostrando exatamente que a ideia principal do amor não é ser servido, é servir ao outro. E que nós, enquanto igreja, você enquanto líder, o verdadeiro líder, que está seguindo Cristo, que tem o caráter de Cristo na sua vida, ele aprende com Cristo que o seu papel enquanto líder é desenvolver essa diaconia. É não se servir do poder para estar dominando o rebanho, como se fosse dono, para estar oprimindo o rebanho. Mas pelo contrário, o verdadeiro exemplo, o verdadeiro líder, como nós vimos aqui, o amor como um serviço diaconal. Ele vive para servir o outro e não para ser servido do outro. Caro pastor, caro obreiro, caro irmão, você demonstrará o quanto você ama a Deus, o quanto o seu ministério tem a aprovação de Deus, quando você viver para servir.
quando você não utilizar do seu poder de liderança, da sua posição, você não utilizar disso para mandar nas pessoas, para dominar o rebanho de Deus, mas você usar dessa posição como uma oportunidade para servir ao outro. Porque Jesus, o maior exemplo, o maior líder, ele ao lavar os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando que ele veio para servir. E que o homem de Deus, o verdadeiro líder, ele deve viver para servir, não servir-se do poder para dominar os homens. Então a prova de amor de Jesus era exatamente esse amor, esse serviço diaconal, a serviço do outro. O serviço em favor do próximo, uma vida sacrificial em favor de quem está perto de nós, demonstra na prática a grandeza do amor de Deus. Os que estão em nossa volta reconhecem isso. Amar uns aos outros é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Jesus. Então o mundo ele vai conhecer que nós servimos a Deus se nós nos amarmos uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina que expressar afeto de misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois igualmente podemos ser objeto desta mesma misericórdia. A Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, nos afirma que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós vimos aqui que Deus, ele demonstra o seu amor, que a salvação da parte de Deus é uma demonstração de amor e de misericórdia. Então nós que fomos alvo deste amor, nós que fomos alvo dessa misericórdia, nós devemos fazer isso da mesma forma para com aqueles que nos cercam. Nós devemos demonstrar o amor de Deus que está derramado em nosso coração. Nós devemos mostrar a misericórdia de Deus com a qual nós somos alcançados. Mostrar isso para aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Conclusão da nossa lição. O amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois ainda que se unem, ou melhor dizendo, ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas, o amor e a misericórdia. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. Então, que Deus, ele nos ajude. Que Deus, ele esteja nos orientando. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as misericórdias da sua pessoa estejam dominando a nossa vida. Que nós possamos valorizar a salvação como sendo resultado do amor e da misericórdia de Deus para conosco. E que nós sejamos amorosos, que nós sejamos misericordiosos para com aqueles que nos cercam. Então que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando ao teu coração, que você possa tomar para si com um objetivo maior de vida, viver desfrutando, viver para a glória de Deus, desfrutando da sua presença, viver o verdadeiro amor de Deus derramado no nosso coração, no teu coração, que você possa viver uma vida para Deus, mas que você possa valorizar o amor de Deus, que você possa valorizar a misericórdia de Deus expressa na tua salvação, que você possa valorizar isso através de gestos, que demonstre para o próximo que assim como Cristo nos amou, assim como Cristo te amou, que você também deve o mesmo amor para com aqueles que te cercam. Então que Deus vos abençoe, que o Espírito de Deus esteja cada dia te conduzindo a tua vida, que a tua família possa ser uma família abençoada por Deus, que você possa cada dia melhorar a tua intimidade com Deus, melhorar o teu relacionamento com Deus, saber que Deus te ama apesar de você. Deus nos ama com amor imensurável, com amor imenso. E Ele sempre estará ao nosso lado. Ele sempre estará pronto para fluir em nós a sua graça, fluir em nós esse amor, para que esse amor possa alcançar outras pessoas através das nossas vidas. Então que Deus nos abençoe. Nesse momento eu encerro por aqui. Eu peço a você que ore por mim,
ore pela minha família, que Deus possa continuar me guardando, continuar me protegendo debaixo da sua graça, e que você possa guardar todas essas palavras que você tem ouvido, que você possa guardar no profundo do teu coração, sabendo que Deus cuida de você, que a tua vida está nas mãos de Deus, e que Ele a dirige como Ele quer, que você possa estar na dependência de Deus, e que você possa cada dia ter uma vida elevada diante de Deus. Então que Deus nos abençoe, continue acompanhando o nosso trabalho, continue divulgando o nosso trabalho, e que Deus nos abençoe de uma maneira poderosa. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém e a paz do Senhor.